Questão 69 da Unesp 2020, primeira fase. Um estudante coletou informações sobre a concentração total de sais dissolvidos expressa em diferentes unidades de medida de 4 amostras de água naturais ali de diferentes regiões. Com os dados obtidos, então ele conseguiu preparar essa tabela. A amostra 1 é do Oceano Atlântico, litoral nordestino brasileiro, numa concentração de 3,6% massa por volume. A amostra 2 é a água do Mar Morto, que fica ali entre Israel e Jordânia, numa concentração de 1,2 gramas por litro. A amostra 3, água mineral de Campos do Jordão, interior do estado de São Paulo, de 120 miligramas por litro, enquanto a amostra número 4 é da água do Lago Titicaca, entre Bolívia e Peru, numa concentração de 30% massa por volume também. Ao rever essa tabela, o estudante notou que 2 dos valores de concentração foram digitados em linhas trocadas. Esses valores são os correspondentes às amostras. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é observar a origem que nós temos aqui de cada uma das águas e pensar numa relação ou ordem crescente de concentração. Eu acho que todo mundo concorda aqui que a água mineral tem de ser a menos concentrada em sais, uma vez que é aquela que nós ingerimos, né? Então a gente pode considerar aqui inicialmente, ó, a água mineral, vou abreviar aí o Campos do Jordão como sendo aí CJ para ficar mais fácil. Então, a água mineral de Campos do Jordão, beleza? Aí depois nós vamos ter o lago, né, Titicaca. Então, a água de um lago, claro que tem que ser mais concentrada em relação aí à água mineral, correto? Então, lago aqui, Titicaca. Legal. E aí nós temos, evidentemente, o oceano mais concentrado, né, em relação à água do lago e da água mineral, e finalmente a água do Mar Morto, que é a mais concentrada. Justamente é chamada assim de Mar Morto, Mar Morte não, Mar Morto, uma vez que nós temos uma altíssima concentração de sais, né, na água do mar. Ela é tão concentrada que a densidade dessa água é tão grande que as pessoas conseguem flutuar nessa água. Bom, o problema que nós temos nessa tabela é que as concentrações encontram-se, como ele disse no texto, em diferentes unidades de medida. Então, a primeira coisa aqui é passar todo mundo pelo menos para a mesma unidade, ou seja, eu vou trabalhar aqui com grama por litro para ficar mais fácil. Então, começando aqui pelas porcentagens, nós conseguimos observar uma coisa. 3,6% massa por volume, como é que a gente vai chegar nessa relação em grama por litro? Pensando matematicamente, a gente pode considerar que 3,6% equivale a 3,6 dividido para cada 100, não é? Relação de massa por volume, então a gente pode considerar aqui em cima que pode ser grama, por exemplo. E aqui embaixo, muita gente acaba errando, porque a relação do volume aqui quer colocar para litros. Mas imagina só, 3,6 gramas para cada 100 litros é praticamente nada, né? Quando se tem a relação massa por volume das concentrações, aqui é sempre uma relação de gramas por ml, tá? Para ficar mais fácil. Bom, como a gente optou para trabalhar todo mundo em gramas por litro, eu vou passar aqui para litro. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que cada 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, se eu multiplicar aqui embaixo por 10, nós vamos ter exatamente 1.000 ml, que equivale, então, a 1 litro. Né? Se eu multipliquei embaixo por 10, eu vou multiplicar também ali em cima por 10. E nós vamos ficar com 36 gramas para cada 1 litro. Então, falar que nós temos 3,6% massa por volume é o equivalente a ter 36 gramas por litro. Aí ficou fácil, porque a gente pode considerar esses 30% massa por volume, né? Então 30% massa por volume como sendo aí 30 gramas para cada 100 ml, e a gente quer passar isso para litros. Então multiplica em cima e embaixo por 10. Né? E por que estamos multiplicando por 10? Para chegar de 100 a 1.000 ml. Então, nós vamos ter aqui 1.000 ml, o equivalente a 1 litro, não litros. E aí nós temos, então, 300 gramas por litro. Note que essa é, então, a maior concentração. A gente já pode notar que esses 30% já está em local errado. Nós temos que, na verdade, colocar aqui no lugar da água do Mar Morto. Né? Então, o Mar Morto, na verdade, tem uma concentração de 300 gramas por litro. Belezinha? E aí,
a gente pode considerar, ó, 120 miligramas, né? Vou colocar aqui do lado, 120, só para a gente usar a mesma unidade, miligramas por litro. A gente sabe que o mili equivale a 10 a menos 3, então nós vamos ter aqui 120 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, ou o equivalente, 10 a menos 3, a gente volta 3 casas ali, a 0,120 gramas por litro. Faz sentido, né? É a água menos concentrada, tem que ser aqui 0,120 gramas por litro. Legal? Muito bem. E aí, uma maior concentração em relação aqui à água mineral de Campos do Jordão seria o 1,2 gramas por litro, né? Então, ele trocou aqui também, deveria ser essa relação a correta. Então, 1,2 gramas por litro. Aí nós vamos entrar aqui com o oceano equivalente a 36 gramas por litro, ou seja, os 3,6%, 36 gramas por litro. E aí, a inversão, então, ocorreu entre o 2 e o 4, o que nos leva à alternativa letra A. Beleza? Questão bem bonitinha de trabalhar aí com cálculos de concentração, né? Então é interessante notar essa relação da massa por volume como sendo a relação em gramas para cada 100 ml. E assim a gente não erra nessas relações, beleza? Te vejo numa próxima questão aí da Unesp de 2020. Até mais.